Sejam muito bem-vindos à apresentação do projeto Áureas. Veremos agora a história ser escrita, porque o contrato com a Warner Brothers acabou de chegar de Los Angeles e ele será assinado neste momento, de forma oficial, na frente de vocês. Viva Áureas! Sejam muito bem-vindos à apresentação do projeto Áureas. Falamos direto da Expo Rio Turismo, onde um projeto que promete transformar a economia de Três Rios começa a se tornar realidade. O Áureas Park avança com o apoio do governo do estado e já desperta expectativa de geração de empregos e fortalecimento no turismo com exclusividade. Você acompanha aqui no Canal 17. Com vocês, Marcos Louro. Depois de tudo que vocês viram aí, eu posso dizer com todo carinho que isso não é a apresentação de um projeto, é a minha vida. O Áureas não nasceu de uma planilha de negócios. Ele nasceu de um sentimento e um lugar que sempre esteve em minhas memórias. Vendo esse momento, eu entendi que o valor maior é o tempo estar perto de quem a gente ama e realmente o que realmente importa. Como empreendedor, eu sempre acreditei que a gente não constrói algo só por construir. A gente faz parte de transformar a realidade das pessoas. O propósito do Áureas é ser um lugar de conexão, onde as famílias possam criar suas próprias memórias e onde o turismo seja bem-vindo de um jeito mais humano, mais verdadeiro. Ver esse sonho saindo do papel hoje, com tanta gente boa caminhando ao meu lado, eu me emociono muito ter vocês aqui compartilhando esse começo. Faz tudo valer a pena. Muito obrigado a todos. Canal 17, Super Cabos, direto do Rio de Janeiro, ao lado do empresário, que vai fazer uma transformação em nossa cidade, lá em Três Rios, o Marcos Louros, mais conhecido como Marquinhos aqui na intimidade dos amigos. Sim. A gente está muito feliz de estar aqui podendo registrar, né, este grande acontecimento aqui no Rio de Janeiro. Eu queria saber o seguinte, como nasceu a ideia do Áureas Park, Marquinhos? Bom, o Áureas se criou através da natureza que ali existe, né? A gente tem uma área que foi atingida por uma represa e dentro desse cenário a gente criou a ideia do Áureas e com essa conexão com várias pessoas envolvidas, né? Pessoas competentes já do ramo, né? Foi amadurecendo essa ideia e hoje a gente apresenta para você
toda essa novidade que Três Rios vai receber. Uma das coisas que mais me traz para esse projeto é as memórias que eu tive com a minha família, com a minha mãe. Então isso é algo que eu faço questão que as famílias também possam participar, né? A experiência que eu tive dentro de casa, que as outras famílias também tenham, né? Dentro do Áureas, participando do Áureas, vivendo esses momentos que a gente vai proporcionar. Sou bacharel em Direito, tive que interromper essa trajetória por conta das coisas que aconteceram. E aí abracei a causa do meu pai. Não vai dar. Na verdade, o Áureas está sendo construído, desenvolvido para a família. Os exemplos que eu tive em casa foram exatamente esses, de convivência, de resiliência, de companhia, carinho e amor. Dessas pessoas, dessas crianças, dessas famílias que estão um pouco reféns dessa mídia, tirar o celular e vamos lá brincar, vamos ouvir uma música, vamos escorregar, vamos nadar, vamos usar o lago de uma maneira feliz, né? Porque eu gosto muito de água, né? A minha vida inteira. Eu tenho uma vontade que as pessoas tenham isso também, né? E por isso o Áureas vai acontecer para esse fim. Quero as famílias lá dentro. Quero meus filhos lá dentro. Quero ver povo lá dentro. Ali vai existir uma memória afetiva com as famílias, com qualquer pessoa que seja, que for até lá, vai voltar com essa boa impressão que possa ser lembrado para sempre, né? Então, criando memórias, criando coisas boas para a vida. A ideia é os pais voltarem a ser pais e os filhos voltarem a ser filhos. Fazer essa conexão entre a família, que hoje é muito importante. A gente está construindo algo para a família inteira, desde o mais novo até o mais idoso. O Áureas Parque é um lugar onde o tempo vira memória. Bom, o que diferencia este empreendimento de outros parques no Brasil? A diferença é a própria natureza, né? Nós temos lá a possibilidade de trabalhar com parque mecânico, com parque aquático, atividades náuticas, voltada para o entretenimento, lazer, centro de gastronomia e comercial, junto com um centro importante de eventos que vai atingir toda a região do Vale do Paraíba, Sul Fluminense e a zona da Mata Mineira. Bom, qual o tamanho do investimento e o prazo estimado para a conclusão? Então, o Áureas surge com a primeira fase, que a entrega será em 20 meses, a partir do mês que vem, né? Então, acredito que no início de 2028 a gente vai conseguir entregar a primeira fase para o público poder aproveitar toda a maravilha que o Áureas vai poder proporcionar. O que levou você a investir em Três Rios? Amigo, para te falar a verdade, tudo que eu tenho saiu de Três Rios. Então, por isso, eu quero realizar em Três Rios tudo que Três Rios me deu. Então, esse é o motivo de investir em Três Rios. E qual a mensagem que você tem
para o trerriense que está te assistindo agora no Canal 17? Amigo, eu quero que a população de Três Rios esteja comigo nesse projeto, né? Que a gente... eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que estão ali, tenho familiares por ali, tenho muitos amigos sólidos, parceiros, entendeu? Então eu quero levar para Três Rios essa minha alegria que eu tenho por ser dali, por estar ali, estar sempre ali. Então esse é o legado que eu quero deixar. Certo. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso. Muito obrigado. Te agradeço muito também. Convido aqui ao palco e passo a palavra a Valmir Ferreira, diretor de Gestão e Mercado da Desbrava. Bom dia a todos. Agradecer a presença aí. A gente comentava mais cedo o quanto é difícil juntar o trade todo aqui. A gente está muito orgulhoso, tem muita gente de longe. Nosso mercado de parques, lazer, hotelaria realmente é um feito. E, obviamente, Marcos, parabéns. Parabéns pela coragem, parabéns pelo entusiasmo e parabéns pela história da família que a gente vem conhecendo agora nos últimos tempos. Bom, quando falamos em Áureas, não estamos falando apenas em um empreendimento. Estamos falando na construção de uma visão. Uma visão pensada para gerar desenvolvimento de verdade, criar oportunidades, movimentar a economia, gerar empregos e deixar um legado consistente para a região e para todo o estado do Rio de Janeiro. Na Desbrave, nós temos uma convicção muito clara. Grandes projetos não nascem só da coragem de sonhar. Eles nascem da capacidade de estruturar, planejar e executar com consistência. E foi exatamente isso que encontramos aqui, com o Marcos, com o empreendedorismo dele. Não apenas um grande sonho, mas uma construção séria, viável e com visão de longo prazo. O Áureas nasce com uma proposta diferente. Ele não é apenas um parque. Ele é um novo destino. Um projeto concebido como um ecossistema. Capaz de atrair, gerar empregos, impulsionar negócios e reposicionar a região em um novo patamar do turismo e na economia do estado. E projetos dessa dimensão exigem mais do que entusiasmo. Exigem método, inteligência de mercado e responsabilidade de execução. E o Áureas representa exatamente isso. Um projeto que nasce grande, estruturado, com propósito, com um legado que já vem de longo prazo. Muito obrigado. Segue o Canal 17 aqui no Rio de Janeiro, ao lado da vereadora do município de Três Rios, Bia Bogostian. Participa com a gente, fala desse dia importante do lançamento desse projeto, que vai trazer benefícios a 1000 lá para a nossa cidade, né? É isso. É isso, meu amigo. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês, com tanta gente especial, com o Marcos, que é o grande idealizador, investidor, empresário, que pensou esse projeto. E a gente tem que lembrar que Três Rios está num circuito importantíssimo turístico no estado. A gente vê Três Rios, Areal, as cidades vizinhas bombando, e a gente precisa fortalecer enquanto autoridade, enquanto político, está aqui abrindo portas, fazendo essas parcerias para que a nossa cidade seja ainda mais reconhecida pelo turismo, isso possa gerar renda, emprego, movimentar a economia, movimentar vários setores da nossa cidade, do nosso estado. Então, é muito importante a gente estar aqui hoje e muito feliz. Eu acho que é um dia de comemoração que receber um empreendimento tão bacana como esse na nossa cidade. É um investimento do setor privado, então a função do vereador e do político é colaborar com esses investidores, né? É isso, amigo. E é por isso que a gente está aqui em peso, inclusive, com o presidente da Câmara Tunico, prefeito Jonas Dico, deputado federal Vinícius Fará, as principais lideranças aqui da nossa região, prefeito de Areal Gutinho, todos aqui presentes e unidos por um só objetivo, que é fortalecer a nossa cidade, fortalecer a região Centro-Sul Fluminense por uma das suas maiores potencialidades, que é o turismo. Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, amigo. Com a palavra, Vinícius Fará, que vai fazer o discurso e também a apresentação do novo secretário da pasta, Leandro Pinheiro.
Bom dia a todos, a todas. Me desculpe aqui, eu vou ser obrigado a passar um pouquinho do tempo, porque eu quero apresentar algumas pessoas importantes que se deslocaram, vieram para um evento tão importante como esse, que eu acho fundamental ser registrado, né? Então, se eu extrapolar o tempo é porque é por uma causa nobre e o cuidado para quem está aqui prestigiando esse evento. Cumprimentar, representando a todos os empreendedores, né, o sonhador, o idealizador desse projeto, o amigo Marcos, aqui com a sua família, sua mãe, na pessoa do Vinícius, o seu sócio, cumprimentar também com muito carinho e distinção ao Lúcio e ao Jean, porque foi através deles que eu fui provocado como secretário de desenvolvimento. Eu sou muito cuidadoso, né, no reconhecimento do papel das pessoas. Cumprimentar o vice-prefeito aqui muito bem representado pelo o vice, o Assonval, o Lilio, né, o prefeito Jonas Gico da cidade de Três Rios. Cumprimentar o querido amigo Lucas, te parabenizar. Acho que o Tutuca não poderia ter tido uma escolha mais assertiva, né, em indicar você para substituí-lo. Não é uma missão fácil, é um desafio muito grande. Cumprimentar o meu irmão, meu amigo, um brother do coração, um cara diferenciado, que é o Monfort, que é o subsecretário de Turismo. Cumprimentando aqui dois empresários que eu tenho muita admiração e respeito. Pedro, diretor da Ternium, né, gigante mundial do setor do aço. E o Eduardo Cante, diretor de um dos maiores portos do mundo, do Porto Açu, parceiros do governo do Estado. Eu cumprimento a cada um de vocês, empresários do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar o presidente da Câmara do município de Três Rios, meu amigo, que faz um brilhante trabalho, o Tonico, o Antônio Carlos, meu amigo desde o Colégio Rui Barbosa, já se vão muitos anos, que é um privilégio tê-lo como presidente daquela casa. Aproveitando, cumprimentando o Flávio, o Delcinho, o Rafael, acho que tem mais algum vereador do município? Gustavo, a Bia Bogossian, nossa queridíssima Bia, que é um talento, uma mulher que nos orgulha muito. Cumprimentar o Juliano, né, filho do meu irmão, do saudoso Julinho, que é uma pessoa que construiu uma história muito profícua, e muito do que Três Rios entregou para o Brasil passa por essa equipe, que eu tenho orgulho de ter convivido tantos anos. E o Jolinho é muito bem representado pelo seu filho, que está à frente do sindicato, tem um papel importante nisso. Cumprimentar o meu amigo, meu irmão Leandro, e depois eu vou chamá-lo aqui, vai ter que fazer um discurso bonito. E é o meu chefe de gabinete, meu irmão, meu amigo, que hoje ocupa a secretaria no meu lugar. Cumprimentar a doutora Fernanda Curdi, né, nossa amiga tririense, que dispensa comentários de capacidade, talento, e que estava no meu lugar quando eu saí da secretaria e hoje é diretora da AGE Rio, e como sempre fazendo um papel brilhante, e a marca por onde ela passa. Cumprimentando a Carla Monerá, a nossa subsecretária. Eu cumprimento a toda a equipe lá da secretaria. Por último, penúltimo, eu queria fazer uma deferência muito especial para quem conhece, para quem não conhece, vai conhecer, um ícone do turismo do nosso estado, do nosso Brasil, que é o querido Nilo, né, que eu acho que é um símbolo para todos nós. E se o turismo do Rio ainda está de pé, né, e hoje bombando, graças ao talento do Tutuca e de toda a equipe, mas passou muito pelas mãos desse cara que nos piores momentos do Estado, era ele que segurou, que acreditou e que fez as pessoas acreditarem. Então, irmão Nilo, Sérgio, é um orgulho ser teu amigo e desfrutar de tudo aquilo que você representa para nós, gestores públicos e apaixonados por esse Estado. Por último, cumprimentar o meu querido amigo, né, prefeito da cidade de Areal, que
transformou um simples município num município de respeito, né, de admiração. E você, Gutinho, assim como eu acho que eu, com a minha equipe lá, consegui fazer, você valida e carimba que quando o poder público nas mãos de quem verdadeiramente quer fazer, tem tesão, os olhos brilham, até no deserto nasce cachoeira. É mais ou menos um pouco do que você está fazendo em Areal. Quem poderia imaginar, não desmerecendo essa importante cidade, mas a sua realidade, tamanho, geografia, quem poderia imaginar que o município de Areal pudesse ser hoje um município que o mundo inteiro sabe onde é que está, respeita, e tudo isso passa única e exclusivamente, me desculpe a sinceridade, pelas mãos de um gestor apaixonado, competente, que acredita no seu sonho. Quem poderia imaginar que o Áureas sairia do papel se não fosse o sonho de um cara que, acredito que quando ele foi dividir com algumas pessoas isso, as pessoas podem ter sido educadas de escutá-lo, mas depois deve ter dito, esse cara está doente, você é maluco, isso não vai acontecer nunca. E acho que quando você sonhou tudo para Areal, as pessoas deviam dizer na tua ausência, louco, isso nunca vai dar certo. Eu sou um admirador porque a minha história com Treviso passa, você sabe muito bem disso, mais ou menos por um caminho muito parecido. Cidade do Pedro Bial, cidade quebrada, falida, cidade que nada acontecia, virou a cidade empreendedora, né, Fernanda? Todos nós contribuímos à cidade empreendedora do Estado por 3 vezes, 2 do Brasil, um município que até então ninguém acreditava que poderia dar certo. Vontade política, equipe, sonhos e os olhos brilharem. E é isso que faz a diferença. E o Áureas, Marquinho, e aí já entrando aqui, só está dando certo, já deu certo, porque, e aí eu falo pelo meu feedback, não posso falar pelas pessoas. Quando o Lúcio, o Jean me provocaram, aquele encontro, aquele bate-papo que depois prosperou com reuniões no Palácio e uma série de alinhamentos, o Áureas só me convenceu porque, cara, não precisava você me mostrar nada, o Silas lá dos Estados Unidos, teus olhos falavam pelo Áureas. Quando isso acontece, irmão, é paixão. E nada segura paixão. Paixão arrebenta tudo. Perde o sentido da razão, da lógica. Eu acho que esse projeto, um pouco do que Areal vive hoje, passa por isso. Eu sou apaixonado, me desculpe aqui ser redundante, mas eu sou apaixonado nas pessoas que se apaixonam por uma causa. E eu nunca vi dar errado. Sempre digo que o cara cheio de patente, eu tenho doutorado em Harvard, mestrado em Colômbia, me desculpe, isso não tem de porcaria nenhuma, Pedro, se os olhos não brilharem, se não tiver paixão, tesão e vontade de fazer. Eu já vi um monte de graduado, cheio de patentes, ocupar e ter a caneta com o poder do caramba e não entregar porcaria nenhuma. Já vi um monte de gente sem formação nenhuma mudar a vida das pessoas, de cidade, de estado, do país, sem formação, mas tinha paixão. Paixão move as pessoas. Então, assim, muito orgulhoso de estar aqui, me desculpe ter fugido um pouco, mas muito orgulhoso de ter sido mais um, assim como foi a Prefeitura de Três Rios, o prefeito Jonas, e aqui na pessoa do secretário de Turismo, Gustavo, que também é vereador. Eu quero simbolizar esse papel da prefeitura importante. É a união de todo mundo. Só dá certo quando as pessoas se juntam. Claro isso. Sucesso passa por coletividade. Só está dando certo porque todo mundo acreditou no teu sonho, você convenceu empresários do setor a comprar o teu sonho. O Silas lá nos Estados Unidos convenceu a Warner, porque a Warner acreditou no teu sonho. E nunca é demais lembrar que lá atrás, na Flórida ter Orlando, alguém sonhou como você, num lugar que 80% era pântano, mato e água. E tenho certeza que quando aquele maluco lá atrás idealizou que lá na Flórida, lá em Orlando, ia se transformar num projeto mundial, deve ter todo mundo, são loucos, isso nunca vai dar certo.
e não precisa dizer o que deu Orlando. Eu não tenho a menor dúvida, com a parceria do Poder Público Municipal, esse projeto já nasce dessa maneira, com a parceria do Poder Público Municipal, com a parceria do Poder Público Estadual, com a parceria do Poder Público Federal, com a parceria do poder mais forte, que é a sociedade constituída, empresários, setores. Esse projeto vai transformar Três Rios numa cidade para o mundo, num polo regional, no maior projeto de entretenimento. E aí eu quero aqui ressaltar, não está aqui presente porque está em Brasília, e vocês sabem disso, que é o Antônio Queiroz, presidente da FEComércio, que quando nós levamos para ele a ideia do projeto, uma semana depois ele já estava marcando com vocês de ir lá no terreno conhecer. Porque como você é um cara que se apaixona pelas coisas. E quem se apaixona faz as coisas acontecerem. E ele só não está aqui porque tem uma reunião nacional do Sistema S acontecendo em Brasília. Mas que de cara, ao conhecer o teu sonho e tudo que estava prospectado, e os parceiros, ao ver a prefeitura, governo do estado e governo federal juntos, Lucas acreditou e vai estar nesse projeto, né, entregando aquilo que é um privilégio, ter o Sistema S, Senac, Sesc, formação de jovens, rede hoteleira. Esquece. Então, assim, em nome, né, ex-secretário com muito orgulho de desenvolvimento econômico do Estado, mas acima de tudo como cidadão fluminense e cidadão tririense, um privilégio de já ter sido prefeito daquela cidade por 8 anos. O que eu tenho para dizer para você, para o Vinícius e para todos os envolvidos é muito obrigado. Gratidão por acreditar na nossa cidade, gratidão por acreditar e não desistir nunca do seu sonho. E aí fica um recado para cada um de vocês. Eu estou vendo essa plateia, me desculpe, né? Mas não tem como. A gente deixa de ser prefeito, mas o raio do prefeito não sai da gente. E aí volta um filme que é natural, que se eu estou aqui hoje, passa por eu ter sido prefeito da minha cidade. Três Rios me trouxe até onde eu estou hoje. E eu tenho orgulho disso, que foi sério e foi com entregas, que estão até hoje lá, edificadas, mudando a vida das pessoas. E eu, quando vejo essa plateia aqui, eu vou mandar um recado para cada um de vocês, empreendedores, pessoas que apostam em projetos que vão gerar capacidade financeira e negócio. Hoje eu vejo essa plateia aqui, passou um filme na minha cabeça, quando no cinema lá do shopping, quando estava chegando, a gente vendo que Três Rios já estava bombando, explodindo. Eu reuni todos os empresários da cidade, Fernandinha, Carla, Leandro, William, todo mundo deve se lembrar, Léo. Eu chamei os empresários todos de Três Rios e falei, olha, não espera acontecer, porque senão vocês vão ser engolidos. Liliu, que era meu secretário também, né, que era da nossa equipe, eu dizia, não espera acontecer, porque quem chega primeiro bebe água limpa. E eu provoquei os empresários da cidade a enxergar um filme que a gente já estava vendo antes, que já era real, mas que é natural. É bom que vocês saibam disso. O poder público tem uma ferramenta que é natural e que infelizmente não é a mesma ferramenta que vocês têm. A gente vê o filme do outro lado do muro. A gente vê primeiro o que vai acontecer. A sociedade só vê depois que isso ultrapassa o muro. E qual é o nosso papel? Pelo menos eu adoro fazer isso, o Coutinho faz isso com muita competência. Ser vendedor dessa realidade para que as pessoas antecipem. Eu dizia para a rede hoteleira, essa cidade vai bombar, são 2.000 e tantas empresas, tantos mil empregos, vocês têm que melhorar a infraestrutura de vocês. Quem acreditou e foi no início, voou. Quem achou que não ia acontecer, foi engolido. E aí eu quero deixar esse recado para cada um de vocês. Não tem como uma monstruosidade dessa aqui não virar referência mundial. Ainda com a chancela da Warner, do governo federal, do governo do estado, do governo municipal, do Sistema S, já nasceu bombando. E que vocês surfem na mesma onda que vai descer daquela cachoeira lá.
que vocês surfam como o Marquinho gosta de surfar, na onda do sucesso de um projeto que já nasceu grandioso. Muda a economia, muda a empregabilidade, muda a estrutura de rede hoteleira, muda a vida de uma cidade inteira e de uma região inteira. Então, aqui como ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, aqui como um cidadão tririense, como um cara apaixonado por quem empreende, Marquinhos, seus parceiros, gratidão, muito obrigado, com o governo do Estado. Eu quero terminar falando só de duas pessoas fundamentais. Gustavo Tutuca, nosso secretário de Turismo, e uma equipe maravilhosa da Show, é porque às vezes vocês não sabem. Rio de Janeiro bateu agora 99% de ocupação dos leitos durante o carnaval. 99%. Mesmo as pessoas tentando denegrir a imagem do nosso Estado com violência e com uma série de outras questões. Tem coisa ruim em tudo quanto é lugar, mas tem hoje muito mais coisas boas acontecendo. E essas coisas boas no turismo passam pela equipe, pelo Gustavo Tutuca, que dá um show, consolidou essa imagem. Eu sou testemunha, inclusive internacionalmente, acompanhei vocês em alguns eventos fora do Brasil, o quanto que o mundo hoje olha o Rio de Janeiro. E óbvio, não poderia aqui deixar de fazer um agradecimento ao governador Cláudio Castro, né? E apesar de por uma questão eleitoral que se diga isso, o governador não pediu renúncia por nenhum problema moral, criminal, nada disso. O governador, por força de um projeto futuro, né, antecipou algo que iria acontecer dia 3 de abril, para ficar elegível e, se Deus quiser, nos representar numa vaga para o Senado. E que esse Estado está experimentando passa pelas mãos desse cara. Simples, educado, humilde, mas com uma capacidade. Eu estou há 38 anos na vida pública. Eu estou há 38 anos, já convivi com 6 ou 7 governadores. Me tornei amigo de todos eles e tenho orgulho de todas as amizades que eu construí com todos eles. Mas o governador Cláudio Castro, quem conhece, convive, sabe. Ele tem uma capacidade rara, o exercício da humildade. Um cara que consegue ouvir todo mundo e não toma nenhuma decisão movido pela emoção. É ponderado. E foi graças a esse estilo dele e a sua capacidade que ele pegou uma terra arrasada em turismo, em segurança pública, em empregabilidade, em meio ambiente. O Rio de Janeiro era terra arrasada. Não vou ficar aqui falando, eu falaria 3 horas e vocês iam me jogar ovo agora. Mas era terra arrasada. E um cara simples, com 2 anos de vida pública, vereador de primeiro mandato, com essa qualidade dele, entrega o turismo no seu melhor momento, apesar dos confrontos, e tem que ter confronto, porque é a resposta dele, que ele não compactua com a bandidagem, no enfrentamento à criminalidade, os melhores índices de segurança do Estado, turismo bombando, nunca se investiu tanto no meio ambiente. E não tem como não falar do desenvolvimento econômico quando eu vejo o meu amigo Romai aqui, junto com a Fernandinha e todo mundo da secretaria. Ano passado, o Rio abriu, em 216 anos de história, 217, porque é 2025, 217 anos da história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, em 2025, bateu o seu recorde. 86.422 empresas foram abertas no nosso estado. Me desculpe, empresário não bota dinheiro onde está dando errado. Se o empresário está botando dinheiro, se as coisas estão acontecendo, é porque tem um novo Rio acontecendo. E se tem um novo estado acontecendo, é porque tem pessoas competentes por trás desse processo. E aí passa pelo governador e por cada um de vocês. Parabéns, me desculpe me alongar, mas eu não poderia, numa plateia
tão qualificada falar o lado bom. Porque nós, seres humanos, às vezes cometemos um equívoco e eu me incluo nisso. A sociedade se acostumou a gostar de comprar sempre o que é ruim primeiro e esquece do que é bom. A gente anuncia numa grande emissora que o Rio vai ter uma fábrica de automóveis com investimento de 10 bilhões de dólares, que vai gerar 4 mil empregos. Quando aparece 10 segundos num telejornal. A Dona Maria foi assaltada descendo do ônibus na Praça da Bandeira. É 15 minutos, uma semana. A gente acaba comprando sempre o que é ruim. Mas o que eu vim aqui dizer para vocês, que tem um novo Estado entregando conquistas históricas. Queria que chamar o Leandro para vocês conhecerem o Leandro e deixar parar de falar tudo que Leandro é o novo secretário, mas muito mais do que isso, né? Leandro Pinheiro é meu chefe de gabinete, é meu amigo há mais de 20 anos, está comigo há mais de 20 anos, e eu tenho muito orgulho de tê-lo como irmão, como amigo e como colaborador. E muito mais do que tudo isso, o Leandro é um cara preparado, competente, né? Formado com 2 ou 3 universidades e que me acompanha nesses anos todos, me ajudando. Eu sempre digo que eu não cheguei onde é que eu cheguei, Marquinhos, sozinho. Se as pessoas acham que eu entrego, não é por causa do Vinícius, é porque ao meu lado eu sempre fui inteligente e capaz de montar os melhores. E eu sempre me reuni com os melhores. E eu escolho os melhores para estar do meu lado. Assim como escolhi a Fernanda, o Léo, o Lilio, a Carla, o Marcos Pinho, o William, a Nayara, a Nayane, e por aí vai. E todos os amigos que colaboraram comigo ao longo dos anos são essas pessoas que fazem a diferença. E eu não tenho a menor dúvida que o Leandro, com a Robertinha, né, com todos vocês, Lélio, tem muito amigo aqui, vai continuar entregando muita coisa para esse Estado. Contem com o Leandro, contem com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Parabéns, irmão. Né? Eu sei que eu extrapolei pra caramba aqui, mas não tem como, sabe, num evento tão importante, omitir esse outro lado para a sociedade. Talvez por isso a classe política está tão desmoralizada, que o político chega num momento como esse, fala assim, ó, você tem 2 ou 3 minutos, é normal, para não ficar chato. Aí o cara não consegue traduzir a parte boa da política. Tem parte boa e parte ruim. E se a gente não valoriza a parte boa, se eu não valorizo o Tutuca aqui, um monte de prefeito vagabundo, picareta, que não entrega nada, fica no nível dele. Então eu nunca deixei de aproveitar as oportunidades, ainda mais numa plateia como essa, sem decorar nada, com o coração, com aquilo que me move, com aquilo que eu acredito. Parabéns, sucesso. Leandro, seja muito bem-vindo a essa missão. Eu tenho certeza que você, com toda a equipe, como sempre deu, vai dar show, e a bola é com ele, porque na verdade eu fui, sou ex, agora eu tenho que puxar o saco dele, né? Porque é ele que manda. Um abraço. Eu não me peço para falar, porque mandar substituir o Zico é sacanagem, né? Cara, olha só, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está à disposição, como sempre esteve, no período da Fernandinha, no período do Vinícius, e continua estando no período do Leandro. Então, estamos lá de tapete vermelho para todo mundo. Eu acho que é isso que é importante, o governo do Estado do Rio, de portas abertas para o empresário, para a comunidade. E vamos que vamos, porque esse Estado não pode parar. Muito obrigado, fiquem com Deus e ótimo evento para todos. Participa com a gente mais uma vez, é com imenso prazer que a gente está aqui registrando este grande evento do Rio de Janeiro, Vinícius. Prazer rever o irmão. Muito mais do que isso, cara, é a minha alegria de rever um amigo, um profissional que eu respeito muito e que tem uma história com a minha história, né? Porque tudo isso que a gente relembrou um pouco aqui da transformação que Três Rios experimentou, você estava lá, cobrindo, participando. Eu me lembro como se fosse hoje, você lá naquilo que para nós foi talvez um divisor de águas, que foi a inauguração da Nestlé. Até hoje, de vez em quando, eu revejo lá o vídeo daquele seu programa. Então, poder estar aqui, depois de tantos anos, ocupando até há 4 dias atrás,
o cargo da Secretaria de Desenvolvimento. É importante eu falar aqui, né, que eu pedi para sair por causa do prazo eleitoral. A gente é pré-candidato a deputado federal. Em razão das leis eleitorais, você tem que 6 meses antes da eleição, você não pode estar ocupando mais nenhum cargo no Executivo. Depois de mais de 5 anos à frente da Secretaria de Desenvolvimento, a gente pediu para sair, para que a gente pudesse disputar novamente a possibilidade de estar deputado federal. Mas muito feliz de poder ter contribuído para que esse projeto pudesse acontecer. Esse projeto não é obra de uma pessoa só. Esse projeto passa primeiro pelo Marcos, que é o sonhador, o idealizador, e depois passa pela parceria com vários entes, seja governo do estado, governo federal, prefeitura do município, na pessoa do prefeito Jonas Gico, ou seja, todo mundo se envolveu, Secretaria de Turismo do estado, na pessoa do deputado Gustavo Tutuca, e lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando eu estava lá com toda a nossa equipe, e hoje continua junto ao governo do estado, ao governador Cláudio Castro, que determinou que a gente não medisse esforço para colocar de pé, através de uma parceria institucional, o Estado e iniciativa privada, um projeto da grandiosidade e do tamanho que é o Áureas. O Áureas é um divisor de águas, da mesma maneira que você acompanhou aquela chegada daquelas indústrias em Três Rios e de mais de 18 mil empregos transformou a realidade econômica de Três Rios, o projeto Áureas, ele muda a realidade da cidade. É o maior parque temático do Brasil, quando ele inaugurar. Vai envolver rede hoteleira, vai envolver hotel escola, vai envolver entretenimento, lazer, centro de convenções, ou seja, um complexo gigantesco que vai gerar milhares de empregos, não só na execução, mas depois com ele em atividade. É um projeto de mais de 1 bilhão e 100 milhões de investimento, que dá para ter uma noção. E eu estou muito feliz, Jorge, de ter participado, né, como secretário de Estado desse processo e ter colaborado para que isso pudesse acontecer ali na nossa cidade, na cidade de Três Rios. E com detalhe, quem ganha não é Três Rios, ganha o Brasil, ganha o Estado, ganha a nossa região, porque o crescimento de um projeto como esse em Três Rios, ele vai reverberar e toda aquela região vai surfar nessa onda. Então, assim, cara, orgulhoso, feliz de estar aqui, como cidadão triense, como você falou, como ex-prefeito, como ex-secretário, mas, acima de tudo, com o orgulho de ver um projeto desse tamanho ter tido tantos amigos e parceiros, e aí falando pelo Estado, para colocar esse sonho de pé. Bom, Três Rios e o Áureas passa a ser uma referência, né, na área do turismo em nossa região. Total, Jorge. É importante a tua pergunta, a tua colocação, ela me permite dizer o seguinte. Hoje, um dos setores que mais gera emprego e receita é o turismo. Seja no comércio, que contribui não só com a geração de emprego, mas com o retorno do ICMS, que vai metade para o Estado e uma parte para a Prefeitura, mas também o turismo propaga os micro e pequenos empreendedores, aquele entorno, e isso gera milhares de empregos. Então, a chegada de um projeto desse tamanho, que vai movimentar turismo, rede hoteleira, negócios, entretenimento, lazer, cara, é a certeza que Três Rios vira um polo nacional. E um polo nacional, nós estamos falando de empregabilidade, de aumento de arrecadação da prefeitura, do comércio, de tudo. Então, assim, acho que é muito prazeroso, e eu estou mega feliz de ver um sonho desse ficar de pé e ter podido, de forma institucional, mas também como um apaixonado e como cidadão triense, ter contribuído no governo do estado como secretário para que esse projeto ficasse de pé. Bom, eu tenho um slogan aqui no nosso programa, que a história depende de quem conta. Mais uma vez, nós estamos fazendo parte da história, e eu estou muito feliz de estar aqui presente neste grande evento e encontrar com você e bater esse papo aqui com os amigos telespectadores que estão nos acompanhando. Já acompanharam ao vivo, né? Direto lá para o canal 17 e agora aqui no nosso programa. Jorge, uma honra, cara. Primeiro, rever você, né? Você é um cara que eu tenho admiração, que faz um trabalho jornalístico com respeito, com isenção.
E assim, um pouco dessa tua história, ela se entrelaça com a minha. Porque a gente comemorou em 8 anos de prefeitura conquistas históricas. Seja a chegada de grandes projetos, seja grandes e multinacionais, seja com as nossas exposições, que você estava lá em todas, cobrindo aqueles artistas. Você participou de cada momento daquele que em 8 anos Três Rios experimentou na nossa gestão. E depois de tanto tempo, poder estar aqui, hoje, né, como um ex-membro do governo do estado que contribuiu mais uma vez para um projeto dessa magnitude que impacta na vida das pessoas, estar com você de novo é dizer que pessoas de bem seguem juntos e se encontram sempre nos bons momentos. Foi a participação de Vinícius Fará aqui no canal 17. É nos territórios que os sonhos ganham vida, encontram parcerias, se tornam realidade. Nosso reconhecimento agora à cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que desempenha um papel importantíssimo nessa caminhada. Mesmo além das fronteiras do estado do Rio, Juiz de Fora está conectada ao Áureas, a sua área de influência e a visão de desenvolvimento que o projeto representa para toda a região. A presença do secretário de Turismo de Juiz de Fora, Eduardo Crochet, e do presidente do Convention and Visitors Bureau, Alexandre Moreira, reforça a importância dessa conexão para o futuro. Muito obrigado. E ao longo do último ano, enquanto o Áureas deixava de ser uma visão e passava a se afirmar como um projeto real, estruturado, viável, encontrou na Prefeitura de Três Rios uma postura institucional à altura da importância desta jornada. Desde os primeiros diálogos, o que se viu foi uma prefeitura presente, acessível, comprometida com o interesse público, sempre disposta a ouvir, dialogar, construir os caminhos necessários para que o projeto desse tamanho, dessa dimensão, pudesse avançar com seriedade, segurança e respeito à cidade. Em cada etapa ficou evidente o entendimento de que grandes empreendimentos não se constroem só com investimento e visão, mas também com cooperação institucional, compromisso técnico e respeito à população e ao futuro do município. A assinatura do termo de cooperação técnica em outubro do ano passado materializou esse alinhamento e deu forma oficial a uma relação institucional marcada pelo diálogo, pela responsabilidade e pela construção conjunta. Nosso agradecimento à cidade de Três Rios, que acolhe o Áureas e passa a integrar de maneira definitiva a história desse projeto. Registramos de um modo muito especial nosso reconhecimento ao prefeito Jonas Dico, que ao longo dessa trajetória manteve a prefeitura aberta ao diálogo e à construção de soluções, e ao vice-prefeito Liliu e a todos os gestores e equipes que contribuíram com seriedade, atenção e espírito público para o avanço desta história. Estendemos esse reconhecimento às secretarias de Indústria e Comércio, à Secretaria de Cultura e Turismo, de Meio Ambiente, de Obras, todos parceiros institucionais que desde o início compreenderam a importância deste momento e atuaram com responsabilidade para que ele se tornasse possível. Com isso em mente, convido ao palco e passo a palavra, representando o prefeito Jonas Dico, o vice-prefeito de Três Rios, Arsonval Macedo Liliu. Primeiramente, dizer a vocês que é um orgulho imenso, né, do teu privilégio e oportunidade de estar aqui representando o município de Três Rios, a pessoa do prefeito Jonas Dico, que infelizmente tinha uma outra agenda, né, Marquinhos? Eu avisei a vocês, foi comunicado, da caravana federativa no município de Niterói ali, mas ele está tentando chegar, acho que o Rafael está monitorando com ele aí, ver se ele chega a tempo ainda. Agradecer, na verdade, a você, Marquinhos, ao Silas, que acho que aqui está presente, né? Ao Valmir, ao Vinícius, né? E vendo ali, na verdade, assistindo ao vídeo e ouvindo as suas palavras, né? Na verdade, a gente vê que esse projeto tem tudo para dar certo, porque na verdade não é um projeto, né? Uma proposta, né? Na verdade tem um conceito por trás disso tudo, que é o resgate, né? Do ambiente familiar, dessa reconexão de verdade com a família, até porque você tem uma história ali, né? De vida, né? Toda
uma questão afetiva da sua família, da área toda ali. Então, agradecer a vocês de verdade, agradecer aqui ao governo do estado, está aqui presente, Leandro, Vinícius, muito obrigado, que agora deixou a secretaria para uma missão maior. Muito boa sorte, meu amigo, obrigado pelas palavras ali. Agradecer aos vereadores aqui presentes de Três Rios, agradecer a todas as entidades de classe de Três Rios, aqui associações, agradecer a toda a nossa equipe de governo, citar duas aqui, mas todas foram importantes, que é a Secretaria de Obras, do Monteiro, a Secretaria de Meio Ambiente, o Linderson, que está aqui, que não pouparam esforços, hora, dia, incansáveis em aprovar esse projeto em tempo hábil para vocês, para que aqui nós estivermos, e hoje, mostrando esse projeto aprovado, para dar sequência a essas tratativas, e dizer para vocês que ratificar, na verdade, o nosso compromisso enquanto município, que vocês podem contar conosco do que for possível e impossível, não só na construção desse projeto, mas também na manutenção dele, depois dele pronto, na ampliação, que a gente tem que sonhar com isso. Então, contem sempre conosco, podem contar conosco, quanto município, no que preciso for, todas as secretarias presentes aí, e é isso. Vamos embora, vamos juntos, e estamos juntos nessa aí. Um abraço, obrigado, gente. Seguimos aqui da Expo Rio Turismo, né? Hoje no lançamento desse projeto maravilhoso, e eu estou ao lado do vice-prefeito do município de Três Rios, Lilio Assoval Macedo, vai participar com a gente e falar desse dia importante para a nossa cidade. Jorginho, obrigado. E dizer para vocês que é um orgulho enorme, um privilégio, ter essa oportunidade enquanto vice-prefeito de estarmos juntos participando desse, não diria empreendimento, projeto. Na verdade, é um conceito, que o Marcos mesmo falou, e quem teve a oportunidade de assistir o vídeo aqui, é um conceito de resgate da família. Ele tem laços ali afetivos, naquela área de terra. É um cidadão tririense, foi criado ali a sua família. Então, o mais importante para a gente é ver que essa ideia seja transformada para outras famílias que venham participar desse parque, que é muito importante. O resgate da família, o resgate da essência familiar, largando celulares, meios eletrônicos, enfim. E poder dizer que nós, enquanto município, estamos aqui confirmando, e dizendo para o Marcos, para o Vinícius, para o Valmir e para o Silas, que estamos juntos com o governo do estado também, para apoiá-los, não só na construção desse projeto, na inauguração, mas também para mantê-lo, que é um projeto que a gente entende que é importantíssimo para a nossa região, diante do tamanho desse projeto. É um projeto que, na realidade, vai beneficiar não só Três Rios, mas todas as cidades circunvizinhas, praticamente todo o estado. Todo o estado, Jorginho, e também o estado de Minas Gerais, a cidade vizinha de Juiz de Fora, toda a zona da Mata Mineira. Tamanho é a magnitude desse projeto. Tanto é que tem representantes da cidade de Juiz de Fora, aqui do município, da prefeitura, que estão aqui se fazendo presentes. Tá certo, Lio. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso. Obrigado a todos. Tamo junto. Chegamos agora a um momento muito importante desta manhã. Hoje se materializa de forma clara e inequívoca a seriedade do caminho percorrido até aqui pelo Projeto Áureas. Nenhum empreendimento desta dimensão avança apenas pela força da visão. É preciso que ele encontre no poder público seriedade técnica, responsabilidade institucional e compromisso com a legalidade, com o ordenamento do território e com o interesse coletivo. E foi exatamente isso que o Áureas encontrou em Três Rios. Ao longo desta jornada, as secretarias municipais de obras e de meio ambiente estiveram presentes, atentas e profundamente comprometidas com cada etapa deste processo. Com critério técnico, diálogo permanente, respeito à legislação e senso de responsabilidade pública, contribuíram decisivamente para que o projeto chegasse a este marco, com toda segurança, consistência e legitimidade. Fazemos aqui um registro muito especial à Secretaria Municipal de Obras, que teve um papel central nessa etapa. Presença constante, condução responsável, olhar técnico e seriedade com que tratou cada passo do processo. A Secretaria de Obras ajudou a transformar planejamento em caminho concreto e preparou com responsabilidade o início de uma nova etapa para o empreendimento e para a cidade.
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nosso reconhecimento pelo trabalho fundamental desenvolvido com rigor, equilíbrio e respeito às exigências que um projeto desta relevância impõe. Sua atuação segura que o desenvolvimento aqui representado nasce alinhado à responsabilidade ambiental e ao compromisso com o futuro do território. E a partir desse esforço conjunto, dessa conduta técnica e dessa atuação responsável que chegamos a este momento. Afinal, hoje formalizamos a entrega da licença ambiental e do alvará que autoriza o início das obras do Áureas. 2 atos decisivos que vão muito além de uma etapa administrativa. Convidamos então para este momento o secretário de Meio Ambiente, Linderson Bonfante, responsável pela entrega da licença ambiental, o secretário municipal de Obra e Infraestrutura, Ricardo Monteiro, responsável pela entrega da licença que autoriza o início das obras, para que ao lado do vice-prefeito Liliu passem a Marcos Louro os documentos. Convidamos também Valmir Ferreira e Vinícius Andrade, da Desbrave, para fazerem parte deste marco histórico na trajetória do Áureas. Podem vir. É a formalização de um sonho, concretizando esse projeto tão lindo. Desenvolvido a partir da parceria entre Desbrave e 2A1, o modelo integra conteúdo, licenciamento e operação comercial, reforçando a inteligência de negócio que sustenta o projeto e expandindo suas possibilidades de valor. E aqui queremos anunciar uma parceria, que vocês já sabem, mas agora de forma oficial, mais do que especial. Muito bem. Vou trazer o púlpito para o centro, porque o momento merece. Tá bom aqui para as fotos? Estou na luz. Veremos agora a história ser escrita, porque o contrato com a Warner Brothers acabou de chegar de Los Angeles e ele será assinado neste momento, de forma oficial, na frente de vocês. Então, convido ao palco Daniele Paulino, sócia fundadora e diretora comercial da 2A1 Cenografia, e Marcos Louro, para a assinatura desse contrato que viabiliza a implementação da Casa Warner no centro de eventos do Áureas, marcando essa parceria estratégica e fundamental. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui nesse evento, com tanto prestígio aqui do Trade do Rio de Janeiro. É uma alegria acompanhar o lançamento de um projeto de turismo e entretenimento como este do Áureas Parque que estamos vendo aqui, no estado que tem vocação natural para o turismo, especialmente porque esse projeto vem ancorado em um projeto de parque, que será o coração da oferta de lazer e entretenimento de todo o complexo. O setor de parques e atrações turísticas vive um momento de franca expansão no Brasil. Os números da última edição do Panorama Setorial de Parques e Atrações, organizado pelo Sindepad, pela Dibre e pela Noctua, com dados referentes a 2024, apontam 138 milhões de visitantes nos parques e atrações turísticas brasileiros.
Entre os investimentos, o Panorama identificou novos projetos, somando 9,5 bilhões de reais. A esse valor, somamos ainda 2,5 bi de reais de reinvestimentos promovidos pelos parques já instalados, pois inovação é o DNA do nosso setor. O Aureas Parque certamente transformará a realidade de Três Rios e de toda a Serra Fluminense. Os parques são indutores de desenvolvimento turístico. Acredito muito no sucesso do Aureas Parque, especialmente quando vejo profissionais competentes e empresas desse porte assumindo o projeto, como a Desbrave, com os sócios Valmir, Vinícius e Silas, a Conref, a Fan Studio, a Multiclubes, dentre tantas outras. Desejo muita diversão nessa jornada, Marcos. Afinal, é disso que estamos falando quando pensamos em parques e atrações. Uma indústria que gera empregos, distribui renda, entregando espaços que proporcionam memórias, experiências e sorrisos. Parabéns pela coragem, pela ousadia e, acima de tudo, por acreditar nessa ferramenta transformadora que é o turismo. Muito obrigada. Pois é, continuamos aqui no Rio de Janeiro, ao lado do secretário de Turismo e Cultura do município de Três Rios, no lançamento do projeto do Aureas Parque. Vai participar com a gente mais uma vez, Gustavo. É um prazer. Prazer, querido amigo Pem. Prazer enorme também falar com todos os telespectadores do Canal 17. Hoje é um dia muito feliz para a cidade de Três Rios, um marco na nossa história. Eu fico muito honrado de, ao estar secretário de Cultura e Turismo do município, poder participar desse empreendimento, o Aureas Parque, que vai, com certeza, modificar o nosso cenário econômico, nosso cenário social e, principalmente, turístico, promovendo geração de emprego e renda de forma nunca vista na cidade. Bom, Três Rios vai passar a ser uma referência na área do turismo. A gente, quando recebeu, né, as primeiras linhas da ideia do projeto, ficamos encantados com a possibilidade e o potencial que ele vai ter, não só na cidade de Três Rios, mas todas as cidades ao redor de Três Rios. O quão importante será para que a gente consiga dar emprego às nossas famílias, gerar renda para a nossa população e principalmente fazer com que a cidade e todos os seus atrativos turísticos, além do Aureas Parque, sejam conhecidos não só nacionalmente, com certeza será muito em breve internacionalmente. E a gente observa nos olhos do empreendedor, né, a expressão dele de vontade de fazer uma coisa bem feita e de ver logo funcionar. A gente, dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, junto com a Secretaria de Obras, fomos alinhando, né, todas as ideias que eles foram apresentando para poder ajustá-las à realidade da legislação do município e à legislação estadual e federal. E a cada passo que a gente dava conhecendo as ideias e o propósito principal, que é o que foi bem dito aqui durante toda essa manhã de apresentação, reunir as famílias, reunir pessoas, né, para que esse destino não seja um destino, às vezes, fotográfico. Ninguém lá vai para olhar uma coisa e ir embora. Vai para viver, sentir, curtir, participar. Tanto que todo o empreendimento não é só o parque aquático em si, né? São diversos grupos de entretenimento, não só o parque aquático, parque de diversões, central de eventos, né? Que é um calcanhar de Aquiles da cidade de Três Rios. Nós não temos ainda hoje um espaço de eventos, né, que consiga abranger muitas pessoas com qualidade, com conforto, todo refrigerado. Tem também a parte, né, da vila de gastronomia, que vai ser incrível. Tem também os desdobramentos com o hotel, né, que em breve eles pretendem instalar. Então, tudo isso faz com que, às vezes, aquilo que a gente está acostumado a vivenciar, não só o triense, que costuma visitar cidades litorâneas, né, como Cabo Frio, por exemplo. Às vezes a gente sai de Três Rios, vai a Cabo Frio. De manhã vai à praia, à tarde sai da praia, vai num restaurante, à noite vai curtir, né, um bar em outro local. O Aureas Parque pretende contemplar e oferecer tudo isso no mesmo local.
onde você possa chegar cedo, de manhã, curtir o parque aquático, e não necessariamente precisa utilizar o parque aquático para ir ao Áreas Parque. Você pode ir só para a vila de gastronomia, só para o hotel, só para o centro de eventos, e isso vai gerar, com certeza, um valor agregado, né, do empreendimento que vai ser o chamariz de muita e muita gente para a cidade de Três Rios. Bom, secretário de Cultura e Turismo do município de Três Rios, Gustavo Carvalho, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal 17. Agradeço a todos vocês, em nome do prefeito Jonas Dico, né, que está muito feliz, né, com esse empreendimento. Estamos tendo as bênçãos divinas, né, de poder estar na posição atual da gestão do município e sermos abrilhantados com esse trabalho, né, que é um compromisso sério, né, de fazer isso tudo acontecer, mas principalmente dando graças a Deus de Três Rios estar sendo abençoada mais uma vez, né, na sua história com um grande empreendimento. Ao longo desta manhã, acompanhamos ideias, parcerias, construções, mas, acima de tudo, acompanhamos uma história. E é justo que este momento seja encerrado por quem deu início a tudo isso. Então, agora, mais uma vez, ouviremos palavras de quem acredita e de quem constrói o futuro do turismo no nosso estado. Marcos Louro. Bom, gente, para encerrar, né, eu quero agradecer a presença aí de cada um de vocês, autoridades, parceiros, investidores, amigos que estão aqui hoje. Faço agradecimento especial para minha mãe, meus filhos, né? Vocês são a base de tudo isso, dessa construção de tudo isso. E apresentar aqui não é apenas um plano no papel. É um resultado de escolhas corajosas, de uma estratégia técnica rigorosa, de pessoas que decidiram acreditar na nossa visão. Por ser empresário, eu acredito nos projetos, né? Então, que sobrevivem ao tempo, né? Então, a Áureas segue exatamente nesse caminho. É um empreendimento com raízes, que nasce para transformar a economia e o dia a dia de Três Rios. Esse projeto caminha de forma muito importante, que ele vai representar para todas as famílias o marco mais importante para a minha vida e na minha trajetória por aqui. Muito obrigado. Em breve nos vemos no Áureas. Em breve. É isso, gente. Hoje, então, não vimos apenas um projeto. Vimos o início de um novo destino. Um lugar onde o tempo volta a ter valor, onde famílias se reencontram e onde novas histórias começam a ser escritas. O Áureas não é apenas um parque, é um sonho, é um convite. Em nome do Áureas, agradeço de forma muito especial a presença de cada autoridade, cada parceiro, cada convidado, cada profissional da imprensa que escolheu estar aqui hoje. De forma especial, registro as presenças de Fernanda Curdi, diretora da AG Rio, do presidente da AG Rio, Sérgio Guzman, do prefeito de Areal, Agostinho Bernardes, Sérgio Romai, presidente da Juscerja, a Junta Comercial do Estado, e de tantos outros que foram citados ao longo dessa cerimônia, que de alguma forma estão prestigiando hoje a cerimônia ou fazem parte dessa história. Para continuarmos essa experiência, ainda de uma forma mais próxima, convido todos para o brunch
que já está sendo servido, e assim damos início a esse novo capítulo, criando experiências, fortalecendo vínculos e transformando o turismo em algo ainda mais humano e memorável. Sucesso, obrigado pela presença e viva o Áureas! Segue o canal 17, direto do Rio de Janeiro, agora ao lado do prefeito do município de Três Rios, num dia muito importante, o lançamento oficial desse projeto, e a gente está muito feliz de poder registrar a sua participação aqui com a gente. É um prazer ter você aqui, Jonas Dico. É um prazer e uma honra, né, estarmos aqui representando o município de Três Rios, esse momento tão importante, né, a esperança desse projeto sair do papel e dar certo, não só para o município de Três Rios, mas para a nossa região, para o estado do Rio de Janeiro e a nível nacional, né? Bom, na realidade, prefeito, o que esse projeto representa na prática para o futuro de Três Rios? É o futuro de Três Rios e região. A gente está aí dando todo o suporte necessário aos investidores que estão fazendo esse empreendimento, esse projeto. A gente pensa aí que vai movimentar muito a economia da nossa cidade e região, né, com as redes hoteleiras, a parte gastronômica, né, mão de obra. Nós da prefeitura também teremos aí o cuidado de preparar os nossos cidadãos terrienses para aproveitar essa oportunidade também de emprego, né, que vai gerar também muitos empregos. Então é isso, a gente está aí bem engajado para dar todo o suporte necessário e ajudar para que esse projeto, né, saia do papel o mais rápido possível e Três Rios volte a ser, né, a protagonista do interior do estado do Rio de Janeiro, como sempre foi e por alguns anos, infelizmente, ficou um pouco apagada. Bom, quando a população começa a sentir os primeiros impactos econômicos? Eu acho que já quando iniciar as obras, né, a parte de infraestrutura, que terá também mão de obra, maquinários, compras de materiais, né, de materiais de obra. Então isso já vai começar a fomentar a economia da nossa cidade e região. Isso também é muito importante a gente frisar que não é só um empreendimento que vai dar frutos, né, só no entretenimento, turismo e cultura quando estiver pronto. Até ele ficar pronto, ele vai gerar muito emprego e vai movimentar a economia da nossa cidade e região. Agora, na área turística, Três Rios vai passar a ser uma referência para o estado. Nacional. A gente vê aí hoje pessoas saindo de Três Rios e do nosso estado para ir para Fortaleza, né, Beach Park, esses parques aquáticos aí fora da cidade. Nós temos um próximo em Barra do Piraí, Volta Redonda, ali na divisa. E agora nós teremos em Três Rios. E podem ter certeza que não será só os moradores do estado do Rio de Janeiro, serão moradores de todo o Brasil, turistas, né, de todo o Brasil, que estarão aí na nossa região, principalmente no município de Três Rios. Jonas Dico, prefeito de Três Rios, muito obrigado, sucesso sempre, amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando como prefeito, representando a nossa cidade, agradeço o nosso vice que iniciou aqui a cerimônia nos representando, que eu cheguei um pouco atrasado. Estou, né, em Niterói, na caravana federativa do governo federal, onde nós iremos receber hoje ambulâncias para o SAMU e outros equipamentos também para as unidades básicas de saúde da nossa cidade. Então a gente está trabalhando muito, buscando mais investimentos para a saúde do nosso município e para todas as outras áreas, todas as outras secretarias. E hoje estamos aqui nessa abertura, né, nesse lançamento desse empreendimento turístico para a nossa cidade. Obrigado a toda a nossa equipe e obrigado a toda a imprensa também que veio cobrir e levar o nome de Três Rios para todo o Brasil. Canal 17, direto do Rio de Janeiro, neste grande evento, não é, que estamos registrando aqui para o Canal 17, ao lado do Antônio Carlos, é o Tonico, presidente da Câmara. Antônio Carlos, a pessoa, é eu mesmo? Bom, bom dia, um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia,
É uma satisfação ser convidado aqui para representar, como presidente da Câmara Legislativa de Três Rios, esse lindo, importante empreendimento do nosso amigo Marquinho, que é o Wallace Park, com chancela da Warner Brothers e com investimento privado, entendeu? Então, eu acredito que Três Rios vai ganhar muito com isso, já está ganhando. Já vai ser lançada a pedra fundamental e em breve, tem 18 meses, me parece, que eu estava conversando com o engenheiro responsável, que já vai estar uma pequena parte pronta já dentro de 18 meses, ou uma boa parte pronta, né? Então a gente acredita que Três Rios vai ganhar muito com isso. É muito importante para a cidade, muito importante para o comércio, muito importante para as indústrias e muito importante para o turismo e mais importante ainda vai ser para o município na arrecadação de impostos. Três Rios só tem a crescer cada vez mais e a gente, como representante do Legislativo, o que depender da gente, de lei, de incentivo, a gente vai estar sempre aberto e atento para o desenvolvimento da nossa cidade. Ô Tonico, às vezes as pessoas não entendem. Eu ouvi alguns comentários na internet falando deste evento que está acontecendo aqui hoje, da quantidade de dinheiro que vai ser investido, e as pessoas falam, poxa, e a política não investe nada na cidade? Não, lembrando que esse dinheiro não é investimento feito pelos políticos, pela prefeitura, pela Câmara, não, é da iniciativa privada. Só investimento privado, não tem como o investimento do governo. O governo só entra com apoio, com isenção de algum imposto, não sei. E tem que ajudar mesmo. Tem que ajudar. É verdade. São 1 bilhão e 100 milhões de investimento total e isso só vai trazer benefício para a cidade. É uma cidade que vai crescer cada vez mais. Vão ter muito turista, né? Porque você vai trazer o parque aquático, que o parque aquático em si já é um turismo, mas você vai trazer a chancela da Warner Brothers, entendeu? Então isso aí é Brasil todo, entendeu? Então eu acho que vai ser, eu como presidente da Câmara Municipal, ter a honra de dar o pontapé inicial nesse processo como presidente da Câmara de Vereadores. Então, eu sou muito feliz e só tenho que agradecer aos investidores, aos empresários, ao empresário Marco, aos políticos que ajudaram, que isso vai ser um outro, como diz o nosso grande craque Bruno Henrique, um outro patamar. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Bom, agora eu estou ao lado do secretário de Obras e Infraestrutura do município de Três Rios, Ricardo Monteiro, que vai participar com a gente aqui no Rio de Janeiro, no lançamento desse projeto que é o Aureus Park. Realmente uma coisa sensacional, que a gente está feliz de poder registrar. Agora, muito trabalho para você nessa área, né, amigo? Porque a infraestrutura toda passa pela prefeitura. Exatamente, Pempen. É muito importante, né? Primeiramente aí, eu quero falar, né, agradecer ao nosso prefeito Jonas Gico, ao vice Lilio, que convocou a nós secretários para que nós pudéssemos estar à disposição desses empreendedores que já chegaram em Três Rios, na verdade, que é o Grupo Aureus, o pessoal da Desbrave, que a gente tem feito uma interlocução muito bacana. E é importante nós destacarmos aqui que a ida desse empreendimento, desse parque aquático para o município de Três Rios e região, é muito também sinal de que a cidade está no caminho certo. Não é isso? Que a cidade está se preparando. E nós já temos obras de grande porte de infraestrutura, obras que justamente são feitas para trazer mais conforto para a população e atrair investimento. Com isso, você consegue fomentar a questão de imposto e renda para o município de Três Rios. Bom, eu sei que vocês estão na luta lá fazendo uma infraestrutura, tem que fazer uma mobilidade para que o povo possa chegar e tal. E como é que está funcionando? Qual a maior dificuldade? Então, Pempen, a gente, na verdade, nós temos já na gestão do prefeito Jonas Gico
a seguinte questão. Nós temos vários projetos de mobilidade urbana já prevendo o crescimento da cidade e de forma ordenada. Isso implica em mobilidade urbana, em segurança pública e hotelaria. Isso tudo visando um bom planejamento, um bom plano de cidade para que a gente possa estar preparado para receber esse novo empreendimento e outros empreendimentos que virão. Tá certo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Estamos juntos sempre. Eu que agradeço, Pempem. Forte abraço aí. A cidade de Três Rios sai ganhando com isso. Obrigado a todos.